Vale a pena amar algo que te dá tanto trabalho? Era melhor ter comprado um Peugeot. A gente acabou de deixar a última peça lá no mecânico. E tudo indica que depois de 2 meses parado, ele finalmente vai voltar a andar. E esse aí é o nosso carro. Ele é um Mondeo 1995 e é provavelmente a primeira vez que você está vendo um carro como esse. E na verdade, pra mim, isso só torna ele 200% mais especial. E ele é tão especial não só porque ele é um dos únicos aqui em Londrina, mas porque além de ter sido uma oportunidade incrível, quando a gente pegou ele, foi exatamente quando eu e a Bi estávamos para casar. Então, ele foi responsável por basicamente a mudança inteira para o nosso novo apartamento. E aí é que tá. No meio desse processo, a gente ficou parado diversas vezes porque ele estava vazando muita água. E basicamente o radiador dele foi pro saco. Para a gente poder entender sobre o tema desse vídeo, a gente tem que voltar um pouco no passado. Quando eu era pequeno, meu pai tinha um Gol quadrado. E, para ser sincero, eu nem sei o porquê que até hoje eu sou tão apaixonado. Quando eu vejo um na rua, eu tenho que falar, eu tenho que olhar, eu tenho que às vezes até tirar foto de um. E não faz nenhum sentido, já que minha família vendeu ele quando eu ainda era criança, então eu não tenho quase lembrança nenhuma dele. Na verdade, eu só lembro que a gente chegou a ter um Gol quadrado, que ele era branco e perfeito. E agora a gente vem para cerca de 2 anos atrás, quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia montar uma motorizada. E para falar a real, a maioria dos registros que eu tenho com ela são de alguma peça quebrada. Eu usava ela sempre. De manhã, eu ia na casa da minha namorada e colocava ela na garupa, e era assim que a gente ia pra academia todos os dias. Mas pra mim, uma das melhores histórias foi quando eu tinha acabado de terminar de montar ela. E eu acho que as únicas pessoas que sabem dessa história são aquelas que estavam envolvidas nela. Tava eu, mais 3 amigos, a gente tava testando a motorizada, eu tinha acabado de montar ela, então era praticamente uma novidade, já que ninguém tinha carteira ali, ninguém tinha nem noção do que era pilotar qualquer coisa. E a gente foi testando, a gente dava uma volta no quarteirão, outro ia, dava outra volta no quarteirão e assim foi. Até que um dos meus amigos pegou e falou: vamos dar a última volta e daí depois a gente vai embora. Ele pegou a motorizada e saiu. E como a gente tinha feito aquilo várias vezes, parecia que tava tudo normal. Ele acelerou, foi fazer a curva e não conseguiu. Foi quando ele deu de cara com o portão de um cara muito estranho. Eu lembro de rir daquilo como se não houvesse amanhã. A gente chegou perto dele e começamos a rir mais ainda. E aí a gente começou a catar o que tinha sobrado da motorizada torta ali. E ele todo estrupiado. E a gente começou a correr. E quando a gente olha pra trás, a gente vê o cara saindo da casa com alguma coisa na mão, olhando pra gente. Daí que a gente correu mais ainda. Eu, sinceramente, nem consegui prestar atenção no que ele tava segurando na mão. Mas que deu medo, deu. E apesar de muita gente discordar do que eu vou falar agora, ter montado ela foi uma das melhores ideias que eu já tive. Mano, se eu falar que o Fusca deu problema de novo perto da sua casa. Pô, tá em casa? Quer colar aqui na padaria não? Acabou de escavar o cabo do acelerador aqui do meu carro. Manda aí, mano. Já morreu de novo. Ó o Fuscão. Aqui vai. Mano, se eu falar que E mais ou menos na mesma época da motorizada, teve essa pérola aí, que é conhecida como Vietnã pelos mais íntimos. E acho que dá pra entender o porquê, né? E esse aí é o carro do João. E foi aí que eu percebi que esse tema não tem relação comigo, mas com muita gente que pensa assim como eu. Inclusive o João, que não tinha nem 18 anos, muito menos carteira, e resolveu comprar um Fusca. Esse aí era o carro da galera. Basicamente, qualquer pessoa que precisava ir a qualquer lugar ou até mesmo voltar do trabalho, chamava o João e falava assim: pode deixar que eu pago a gasolina. E aí é que tá, o que era pra ser só uma pessoa saindo do trabalho se tornava um monte de adolescente dentro de um Fusca e logo depois empurrando ele. E um outro detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar é que a maioria das vezes isso acontecia do outro lado da cidade.
Beleza, vamos voltar pro presente. O Mondeo. Como eu disse, provavelmente você nunca viu um carro desse, até porque ele é muito difícil de achar. E talvez isso seja o maior problema dele. E meu irmão, que era mecânico, tava arrumando ele porque o meu tio, que era o antigo dono, queria mandar ele pro ferro velho. Então, o meu irmão apareceu com ele lá na garagem. E eu nem sei o porquê que ele tava falando tão bem desse carro. Talvez porque ele também tenha gostado muito dele. E a partir do momento que ele começou a falar, eu comecei a me apaixonar mais ainda. Foi aí que eu comecei a me imaginar daqui uns 5 anos escutando uma música muito de velho dentro desse carro que também é muito de velho. Beleza, me apaixonei pelo carro, comprei, e dali teve muito problema. Tudo bem que ele me ajudou muito, mas chegou um ponto que eu tava tendo que andar com mais de 5 litros de água dentro do carro, porque toda vez que a gente parava, eu tinha que abastecer o tanque de água. E no final das contas, a pergunta que fica é: por que eu comprei um carro que ia pro ferro velho? E a resposta é: eu também não sei. Na minha visão, isso liga muito com o que eu disse no vídeo passado, e quem assistiu vai lembrar. A emoção de começar algo. Até agora, eu só contei histórias que fariam qualquer pessoa ter raiva ou ter desistido de todas essas coisas que eu falei. E quer saber de uma coisa? Na verdade, essas pessoas estão muito certas. Eu passei muito tempo tentando entender o porquê que eu gosto tanto de coisas velhas, que por consequência dão muito trabalho. E a verdade é que talvez seja algo inexplicável. A gente gasta tempo, dinheiro, coisas que parecem loucura pra quem não sente isso, não entende ou não vive isso. Mas no final de tudo, bem lá no fundo, todas essas coisas me obrigam a viver coisas que eu nunca viveria. Talvez se eu não tivesse pegado um motor e colocado na minha bike, eu nunca teria dado tanta risada subir no morro da igreja com a minha namorada. Se o João não tivesse um Fusca como primeiro carro, buscar alguém no trabalho, que é algo tão simples, não seria tão especial. Pensando sobre isso, eu vejo que no fim, as coisas que dão mais trabalho são as que têm as melhores histórias. Eu não contei nem 1% do que já aconteceu nesses últimos meses. E como eu falei, talvez só tenha acontecido porque tanto eu como o João escolhemos amar essas coisas que só nos dão trabalho. Mas toda vez que eu lembro de cada uma dessas histórias, eu só consigo pensar que ainda tem muita coisa para acontecer.